E esta primeira carta de Pedro que nós estamos estudando aqui, vamos seguindo hoje, aprendendo um pouco mais do apóstolo do Senhor. Olá, seja bem-vindo. Aqui é o canal Estudamos a Bíblia e estamos aqui prosseguindo então, mais uma vez em mais um vídeo do estudo nosso do Novo Testamento, onde nós estudamos versículo por versículo da Palavra de Deus e eu convido você a se juntar a nós nessa jornada. Deus amado, obrigado porque a gente tem a Bíblia e a gente tem o Espírito Santo para nos guiar, Senhor. Ilumina o nosso caminho. Acende bem, Senhor, ilumina, nos dá luz, para a gente saber onde a gente está pisando e a gente aprender a Tua Palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então a gente está aqui estudando, no vídeo passado a gente encerrou o primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, e agora vamos começar então o segundo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Bom, eu já lhe ensinei anteriormente, e a gente sabe disso, que quando começa uma frase assim, portanto, bom, a gente tem que saber o que veio antes. Isso aqui é uma das premissas do estudo bíblico, é a gente sempre olhar para o contexto de cada texto. Esses problemas todos que a gente vê hoje em dia, de mau uso da palavra de Deus, de interpretações malucas que não são condizentes com a Bíblia e com a história do povo de Deus, eles são feitos porque são pegos versículos da Bíblia, são tirados do contexto original, lidos de maneira isolada, e aí empurrados numa direção que não tem nada a ver com o que o texto estava falando. É aquela técnica comum que pessoas mal intencionadas fazem até com o discurso de alguém. Alguém está falando alguma coisa, alguém vai lá, pega uma frasezinha, isolada, olha, ele falou essa frase. Mas se você ouve a fala inteira, você percebe que o significado não era aquele, né? Então a gente tem que sempre conhecer o contexto, sim. O que é o contexto desse primeiro verso? É o que a gente viu agora no vídeo anterior, o finalzinho do capítulo 1, onde Pedro estava falando sobre a maneira como a humanidade, a existência da humanidade, ela é transitória. Cada um de nós tem uma vida curta e a humanidade como um todo também desaparecerá diante da chegada de Jesus Cristo e do começo da eternidade. Então, diante dessa realidade, aí é o portanto, já que a gente sabe disso, portanto, livrem-se de toda maldade e todo engano. Pedro está falando assim, ó, tudo que é ruim, toda maldade, né? E todo engano. É interessante que ele podia ficar só no toda maldade, mas ele faz questão de enfatizar o engano. O engano, ele é algo muito grave que acontece no mundo todo e que tenta permear a igreja do Senhor e tenta permear famílias, tenta permear casamentos. É a maneira de se portar com pelo menos duplicidade, às vezes até tripla, quádrupla a maneira de viver. É quem não mostra a verdade, está ocultando alguma coisa com má intenção. O engano todo mundo sabe o que é. E é tão terrível que o engano está aí, permeando as relações humanas. E qual é a palavra de Pedro, a palavra de Deus, pela palavra de Pedro para nós? Que nós devemos nos livrar de todo tipo de maldade, mas ele dá uma ênfase aqui também, todo engano. O engano não deve fazer parte das nossas vidas. Eu sei, e você sabe também, que tem instituições que têm até placa de igreja na frente, que são organizações profissionalizadas em enganar os outros. Mas isso não é desculpa para que eu e você pratiquemos o engano também. Eu sei que a vida está difícil, eu sei que o mundo está virado do avesso e até aquilo que se usa o nome de igreja, em muitos lugares está pervertido. Mas eu e você somos chamados para caminhar com Cristo. E nós somos chamados para abandonar todo tipo de maldade e todo engano. E hipocrisia também. Aqui Pedro ele dá alguns exemplos. Ele fala todo tipo de maldade, ele falou engano, hipocrisia. Essa palavra aqui, a hipocrisia, ela vem de um termo do teatro grego. O hipócrita do teatro grego, ele era o ator que encenava um personagem e colocava uma máscara diante do seu rosto para que as pessoas, quando olhassem, não vissem o ator. Elas viam a máscara e aí elas
viam ali o personagem que estava sendo encenado. Esse termo foi sendo apropriado para a vida cotidiana, para o dia a dia, exatamente com essa ideia de pessoas que usam uma máscara. E quando a gente olha para elas, a gente não está vendo o rosto da pessoa real, a gente está vendo uma máscara, porque ela está praticando o engano, ela está encenando alguma coisa. Ali é um personagem diante de nós. E nós não devemos ser pessoas que vivemos assim, nós não devemos usar a máscara. Isso aqui é diferente da ideia, do conceito de papéis sociais, tá? O que é papel social? Por exemplo, um homem adulto, nos seus 50 anos, casado, que tem 2 ou 3 filhos, que trabalha numa empresa e que pastoreia uma igreja. Dentro da casa, ele exerce o papel de pai de família. Lá na empresa, ele exerce o papel de empregado. Lá na igreja, ele exerce o papel de pastor. Se esse homem é íntegro, não é um hipócrita, alguém da empresa encontrar ele na igreja vai ver que é a mesma pessoa. Alguém da igreja for fazer negócios com ele na empresa vai ver que é a mesma pessoa. E especialmente a sua família vai saber que é a mesma pessoa. Então, papéis diferentes, tudo bem. Hipocrisia não. Hipocrisia é encenação. O papel diferente quer dizer o quê? Bom, eu preciso fazer coisas diferentes em ambientes diferentes, em realidades diferentes. Essa pessoa ele não vai tratar o funcionário da empresa como se fosse o filho dele. Ele não vai tratar o filho como se fosse funcionário. Entendeu a distinção de papéis? Então não confunda. A hipocrisia é realmente aquela maldade do fingimento. Também a inveja. A inveja é um sentimento pavoroso. E que bom que a palavra de Deus nos faz um alerta quanto à inveja. O invejoso, ele é aquele ser humano que ele definha, ele enfraquece, ele murcha diante do crescimento do outro. É aquele que olha para o outro e o outro está indo bem e a pessoa invejosa parece que aquilo fere ela. Mas é ela mesma que se fere. Não é o bem do outro que fere ela, é a inveja dela. E ela vai ficando murcha, fraca, amarga, doente da alma. Nós não devemos ser pessoas assim. A palavra de Deus nos ensina a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A gente, então, quando vê alguém que está, vamos dizer assim, se dando bem, né? A pessoa está indo onde nós queríamos ir, está fazendo o que a gente queria fazer, tem algo, é algo de admirável. Nós devemos, em nós mesmos, plantar e cultivar um sentimento de alegria pelo bem do outro. Se você tem um problema com a inveja, então tome uma atitude de dizer para você mesmo, no silêncio do seu quarto, ou vá lá no seu espelho se olhar e diga assim: eu estou feliz pelo bem do meu irmão ou da minha irmã e eu quero que ele fique melhor ainda. E aí você faz algo muito poderoso. Poderoso pelo seu irmão, mas poderoso por você. Você se ajoelha no silêncio do seu quarto. Você ora por essa pessoa e você pede a Deus que aquilo de bom que aconteceu a ela aumente lá na vida dela, que ela receba mais ainda. Essa mudança de atitude no seu coração vai também refletindo nos seus sentimentos. Você toma uma decisão e os seus sentimentos vão seguindo a sua decisão. Olha que lição poderosa tem lá no Antigo Testamento. Na lei, tem gente que não compreende a lei do Antigo Testamento, alguns querem segui-la hoje. Não entendem que toda a legislação do Antigo Testamento é para o Antigo Israel, tá? E alguns só veem coisa ruim na legislação do Antigo Testamento. Mas não percebem que está lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Está lá escrito assim: quando você vê o seu inimigo passando por dificuldade, você vai ajudar ele. Se você vê ele lá no campo trabalhando, com uma carga, o animal dele lá está com excesso de peso, você vai e ajuda a levantar. Se você estiver andando sozinho, ninguém está vendo, e você encontra um animal perdido no campo, e você sabe, você identifica que é do seu inimigo, aí você pega esse animal e você conduz ele até a casa do seu inimigo e entrega para ele. O Antigo Testamento já nos ensinava a fazer o bem de maneira objetiva. O sentimento depois acompanha. Então a inveja é algo que a gente abandona, agindo conscientemente pelo bem do próximo. E também toda espécie de maledicência. É o falar mal. O falar mal a gente deve abandonar. Eu quero fazer um alerta hoje para os nossos dias atuais. Nós vivemos um período, na humanidade, acho que todo mundo ocidental está passando por isso. A gente tem a dádiva
de poder escolher governantes, de poder votar, de poder fazer diversas escolhas na vida. E aí as pessoas começam a confundir isso com ódio ao que pensa diferente. E começam a falar coisas que não são mais coisas objetivas sobre condutas erradas. Então, ao invés de a pessoa olhar e dizer assim, eu acho errado fazer certa coisa. Não. Ela começa a dizer que ela, em outras palavras, às vezes não usa esse termo, que ela odeia todo mundo que segue aquela linha política outra. E isso é maledicência. Isso não é bíblico. Há poucos dias uma pessoa relatou para mim, e eu fui conferir se era verdade, e me entristeceu muito, de um cidadão que usa o rótulo, o título de pastor evangélico, num ambiente público. Isso foi gravado e publicado, ele fazendo orações que eram verdadeiras feitiçarias, pedindo o mal, pedindo para que Deus fizesse grande mal, inclusive físico, contra pessoas que tinham uma visão política diferente da dele. Isso é maledicência. Isso deve estar fora da nossa vida. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, na série Pergunte Aqui, onde eu expliquei por que eu sou biblicamente, absolutamente contra o uso político partidário da igreja. E aqui, na maledicência, está um ponto de fraqueza e de pecado de muitos cristãos que estão usando o seu tempo, a sua energia, a sua força e os seus lábios para lançar maldições sobre pessoas que pensam diferente delas, em vez de se oporem ao mal que é feito. Vou dar um exemplo aqui na Bíblia. No Antigo Testamento, haviam pessoas que estavam praticando a perversidade de queimar criancinhas vivas em honra a demônio. Houve toda uma reforma em Israel para que isso nunca mais acontecesse. Houveram homens e mulheres de Deus que se opuseram a essa prática perversa. E nós lemos no mesmo Antigo Testamento pessoas se recusando a amaldiçoar outras pessoas. Nós vemos a moderação no uso das palavras. A condenação da maldade, mas a moderação no uso das palavras. E aqui o apóstolo Pedro nos ensina que a maledicência não deve estar nos nossos lábios. Nós podemos nos opor a alguma prática que achamos erradas, mas daí a plantar e disseminar o ódio contra outro ser humano, a distância é muito grande, e isso é um pecado. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E agora que provaram que o Senhor é bom. Olha que interessante. Pedro aqui está fazendo uma comparação desses convertidos em todas essas regiões. Que regiões são essas? Vamos voltar para o capítulo 1, primeiro verso. Né? Ele falou que ele é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e essa carta ele manda a quem? Ao pessoal que está no Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia. Toda uma região do que hoje nós chamamos de Turquia, ao sul do Mar Negro, e ali haviam cristãos, eles eram cristãos de pouco tempo, porque imagina, Pedro estava aqui nesse momento, então a gente sabe que eram igrejas jovens, pessoas que há pouco tempo conheceram Jesus Cristo, conheceram o Evangelho. Então ele usa essa figura de linguagem de uma criança recém-nascida. Porque a gente sabe que quando a gente se torna cristão, quando a gente toma uma decisão por Jesus, a gente nasce de novo. Tanto que o batismo é até um símbolo disso, né? Do novo nascimento. O batismo tem diversas funções e simbologias ali, mas também um novo nascimento. Então, ele pega, nasceu de novo, então, assim como o bebê, a criancinha recém-nascida, ela quer o leite, então vocês também, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. E aí, é claro que vem a pergunta, mas o que é esse leite espiritual puro? Bom, a busca por significado lá no grego, aqui quando a gente lê leite espiritual em português, no grego a gente tem ali o que está como espiritual, está como lógicos, né? Como algo também racional. Essa palavra, interessante, logos, né? A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, então a tradução, conforme o contexto, permite que a gente encare como racional e espiritual,
E isso para mim é muito interessante porque joga por terra toda uma ideia contemporânea de gente que acha que o que é espiritual não tem nada a ver com racional. Tanto gente que é da fé quanto gente que não é da fé. Acham que se é algo espiritual, se é algo da fé, abandona a razão. Não, não. O leite espiritual aqui é o leite racional. Sim. E isso aqui, quando a gente olha o contexto do texto e a gente olha para a história da interpretação dessa porção, para os melhores comentaristas que a gente tem, isso aqui é encarado, sabe como o quê? Como a palavra de Deus, como a Bíblia. Então, quando Pedro está dizendo aqui, como crianças recém-nascidas desejam de coração leite espiritual puro, eu e você precisamos desejar a palavra de Deus, a Bíblia, do mesmo modo que uma criancinha deseja o leite. E o que é o leite para um bebê? É a sua vida. O leite para um bebê é o único alimento que ele tem. O recém-nascido só recebe leite. E tem que ser leite puro, o leite materno. Esse é o leite para o recém-nascido. É a vida do bebê e é a conexão também que ele tem com a sua mãe. Porque ele está recebendo uma parte da sua mãe em si mesmo. O leite é produzido pela mãe. Então nós aqui buscamos a palavra de Deus dessa maneira. Eu estou buscando a minha conexão com Deus. Algo que Deus produziu, a sua palavra, e está mandando para nós, na Bíblia. E eu vou buscar isso aqui como o meu alimento, como aquilo que me mantém vivo. Esse é o conselho de Pedro. Esse leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha que interessante. Se esse leite espiritual puro é a Bíblia, e então quer dizer que por meio da leitura e do estudo da Bíblia, nós crescemos para a salvação. Sim. Veja que a salvação, ela tem diversos aspectos. Nós já sabemos, estudamos isso juntos. Existe um momento em que nós decidimos nos entregar ao apelo do Espírito Santo. Ali nós recebemos a salvação como um selo. O Espírito Santo vem em nós, habita em nós, e nós estamos selados para a promessa. Ali nós recebemos o selo, a justificação diante de Deus, pelo ato de Cristo. E ali o nosso destino eterno foi modificado. Mas ao longo da vida, existe também um desenvolvimento da salvação. Não é assim, a gente recebe esse selo e fica igualzinho até morrer. Quando a gente morre, ou na hora que Jesus voltar e pegar os que estiverem vivos ainda, aí existe a realização plena dessa salvação, que é o encontro com Jesus. O encontro ali, olho no olho, fisicamente, E tem esse desenvolvimento da salvação ao longo da vida. É aquela pessoa que está ali há 10 anos na fé e efetivamente estudando a Bíblia e vivendo essa palavra, e ela olha para trás e fala assim, eu não sou o mesmo que eu era há 5 anos atrás, quando eu já tinha 5 anos de caminhada. Esses últimos 5 anos, eu cresci mais, eu me desenvolvi mais, eu me aprofundei mais na palavra de Deus. É isso aqui que Pedro está dizendo para a gente. A gente deve se aprofundar, sim, crescendo para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Porque a gente sabe que Deus é bom. Mas andando com Ele, vivendo a fé, a gente não só sabe, a gente experimenta essa bondade. Claro que todo ser humano experimenta isso, todos nós recebemos vida de Deus, o ar que respiramos, o alimento, tudo isso. Mas, às vezes, falta a consciência dessa bondade. É como, por exemplo, às vezes eu via em alguns lugares de reunião cristã, pessoas dizendo assim, entramos em tua presença. Eu dizia, não, nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Agora nós entramos na consciência da presença de Deus. E assim também é a bondade de Deus. Ela está o tempo todo agindo em nosso favor. Mas agora que nós andamos com Ele, que nós estudamos a Bíblia, nós fazemos o quê? Nós temos consciência dessa bondade. Nós provamos que o Senhor é bom. Espero que esse material aqui, esse vídeo tenha sido bom para você também. E se ele foi, eu lhe peço, compartilhe isso com alguém, leve também esse conteúdo para alguém. E volte aqui na nossa próxima reunião, no nosso próximo encontro. Eu digo reunião porque nós estamos aqui virtualmente tratando desse assunto, para a gente continuar. E a gente faz aqui esse tipo de estudo, tá? Versículo por versículo, para a gente aprender a palavra de Deus. Então agradeço a sua companhia mais uma vez e convido você para voltar no próximo vídeo para a gente continuar aqui, a partir do próximo verso, explorando esse conteúdo. Até lá!